Eu gostaria de lhe convidar a abrir em Jeremias capítulo 8, versículo 20. Apenas um único versículo como base para a nossa reflexão da manhã. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Vamos juntos aqui no telão. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Vamos decorar esse versículo. Vamos falar de novo, mais uma vez. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Pai querido, pedimos nesse momento a graça para que possamos compartilhar da Tua santa e bendita palavra. Que isso seja também como expressão do nosso louvor e da nossa adoração a Ti. A porção que temos a Te oferecer, falando e ouvindo, que o nosso coração se dilate e que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. O título da pregação dessa manhã é Ainda não estamos salvos. Sobre o que Jeremias está falando? Jeremias manifesta uma profunda tristeza pelo estado espiritual da nação daqueles dias. O estado espiritual que estava levando a nação de Israel a um período de cativeiro, eles estavam no limiar de um período longo no cativeiro lá na Babilônia, e o estado espiritual do povo era algo que entristecia o coração do profeta. Não somente o estado espiritual do povo, mas a ausência de mudança ao longo dos anos. E é mais ou menos sobre isso que eu gostaria de falar. Por que não mudamos? Porque temos dificuldades de mudar em determinadas áreas da nossa vida. Porque às vezes giramos em torno dos mesmos conflitos, dos mesmos questionamentos, dos mesmos tropeços, das mesmas situações que se repetem e se repetem, apesar de haver uma consciência acerca de necessidades a serem mudadas na nossa vida, mas às vezes não temos o poder de operar ou de ministrar transformações no nosso comportamento. E é justamente sobre esse questionamento que traz uma inquietação no coração do profeta. Por que não mudamos? E daí então essa palavra, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Quando ele chega nesse versículo, na verdade, todo o capítulo 8 traz para a gente 4 temas de reflexão que podem justificar o porquê que o povo não mudava. Quais as causas que estavam na base, na fundamentação deste povo, que impedia mudança e que trazia esse entristecimento ao coração do profeta. O primeiro tema que Jeremias aborda no capítulo 8 deste livro de Jeremias diz respeito às estações. No versículos 6 e 7 do capítulo 8, diz o seguinte: Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha, até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Primeiro tema de reflexão que Jeremias trata aqui no capítulo 8 diz respeito às estações. E é exatamente por isso que ele está dizendo, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. O que ele tem em mente quando ele está pensando nas estações? O que ele tem em mente quando ele diz, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos? Porque para a tristeza do coração de Jeremias, ele reconhece o seguinte, interessante, até as aves conhecem as suas estações. Naturalmente as aves sabem qual é o momento de ir e qual é o momento de voltar. Não há uma proclamação, não há uma trombeta que se faça soar na natureza, dizendo, ó andorinha, está na hora de você migrar para tal lugar.
Ó andorinha, acabou a estação, volta, está na hora de você voltar ao seu lugar de origem. Não, naturalmente as coisas se processam na natureza, naturalmente a andorinha sabe a estação, sabe a posição do sol, sabe a posição da lua, sabe a posição das nuvens, o clima, e naturalmente ela age indo, e naturalmente ela sabe a hora de voltar. Mas o povo não estava agindo de acordo com as estações naturais. Por exemplo, nós temos momentos de crise na nossa vida. Nós temos momentos talvez de tristeza. Mas assim como a natureza se recicla, assim como a natureza conhece as suas estações, talvez seja o tempo de se fechar, mas chega o momento também de se abrir. Chega o momento de se aquecer com um cobertor, mas chega o momento também de se expor. As estações vão determinando novos ciclos na nossa vida. Mas o que Jeremias se entristecia é que o povo havia adentrado no inverno espiritual contínuo. Não havia sol. Não havia alegria, não havia retorno para Deus. É como se eles tivessem entrado permanentemente num ciclo de apostasia ou num período de indiferença e de inverno espiritual. E Jeremias entende, até as aves sabem a hora de ir e sabem a hora de voltar, mas o povo de Deus não sabe a hora de se converter. Não sabe a hora de chorar, não sabe a hora de se reciclar, não sabe a hora de retomar o caminho de origem. É um povo que vai como numa estação para ir, mas não conhece o tempo de voltar. Um pouco antes ele está dizendo, escuta, porventura, o homem que cai, não é o homem também que se levanta? Mas por que o povo só cai e não se levanta? Então a reflexão sobre as estações. E eu queria te perguntar nessa manhã, talvez você tenha entrado num período de caverna, um período meio em que você sentiu que tinha que se afastar das pessoas para ler, para meditar, para refletir, mas a sua vida não pode ser na caverna. Hoje, em nome de Jesus, Deus está dizendo o seguinte, conheça as estações da vida, porque pode ser que num determinado momento você tenha sentido, sim, a necessidade de se afastar um pouco por uma necessidade, por uma demanda de uma estação. Mas quem sabe, naturalmente falando, você já deveria ter saído deste lugar há muito tempo. Quem sabe já não tenha chegado o tempo novo, onde você identifica a sua apatia e diz, não, esse ciclo acabou na minha vida e eu agora vou inaugurar um novo tempo. Agora eu vou estudar, agora eu vou voltar para o meu pai, agora eu vou voltar a ouvir a minha mãe. Chegou um novo tempo de restauração, chegou um novo tempo de reciclagem, como a andorinha e não como o cavalo. Ele está dizendo no versículo 6 que o povo não age como as aves, como a andorinha, como o tordo, como a pomba, que conhece suas estações. Às vezes agimos como o cavalo, e essa é uma coisa que me chama a atenção quando eu assisto filmes de batalha, que tem muito cavalo. Você vê que a hora da batalha o cavalo vai, ele não ouve o barulho de guerra, de bomba, de trovão, de nada, ele vai com ímpeto. Mas nesse caso, ele está falando sobre a insensatez daquele que está vendo, que está correndo para a morte e não volta. Da insensatez daquele que está caminhando para se afundar mais e mais em dívidas, mais e mais em amargura, mas ele vai como um cavalo que não conhece as estações, que não discerne o momento, mas está sabendo que vai morrer, e ele continua naquele galope, naquele ritmo, naquela direção. E nesse sentido, Jeremias está dizendo que o povo, que isso não é uma virtude. Por falta de discernimento, às vezes caminhamos, ou cavalgamos, ou galopamos, a gente sabe que está indo para um momento de destruição, através de vícios, através da amargura, da falta de perdão, mas não há um discernimento, como da andorinha, como da pomba. Já chega, vamos voltar, vamos restaurar. Mas vamos como um cavalo na direção da batalha, sabemos que tem bomba à direita e à esquerda, mas vamos
sem retorno, sem mudança, sem conversão, sem arrependimento. E é por isso que chega no versículo 20, ele chega a essa conclusão interessante: passou a cega, findou o verão. Ou seja, a andorinha já foi e já voltou, mas nós continuamos no galope do cavalo, na mesma direção, insensatamente, sem retorno, sem mudança. Eu queria que você dissesse para o seu vizinho: chegou o tempo da mudança na sua vida, em nome de Jesus. Chegou o tempo de uma nova estação na sua vida, em nome de Jesus. E que você possa discernir, não somente porque Deus falou, mas porque a própria natureza falou. Se a gente não tem condição de ouvir a Deus, vamos ouvir a voz natural das coisas, porque naturalmente os ciclos anuais se processam. E se eu não tenho discernimento para ouvir a voz de Deus, vamos ouvir a voz da natureza. Vamos compreender o tempo de se fechar por causa do frio, mas o tempo de se abrir por causa do calor. O tempo da frutificação das árvores e o tempo em que as folhas caem no chão. Há tempo para todas as coisas. E quem sabe não seja um tempo de renovo na sua vida. Hoje nós somos desafiados a refletir se estamos agindo como os cavalos, indo com ímpeto para a destruição, ou se somos como a pomba, que conhece as estações, e que ainda que tenha ido, mas que sentiu o tempo de voltar. A segunda reflexão que Jeremias traz no capítulo 8, até chegar no versículo 20, a primeira é sobre as estações, e a segunda é sobre os ensinos. No versículo 8, como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Sobre o que Jeremias está falando? Por que o povo havia entrado neste ciclo interminável de apatia e de indiferença espiritual? Por causa da pena dos escribas, por causa do ensino dos mestres, por causa da pregação dos pastores, por causa da instrução, da liderança espiritual daquela época, que se negava a discernir o que vinha do coração de Deus. Deus estava falando dos altos céus o seguinte: o povo precisa mudar. Mas os líderes estavam dizendo o seguinte: tenha paz, está tudo bem, continua do jeito que você está, continua fazendo os negócios do jeito que você está fazendo, continua se relacionando com as pessoas injustamente, mas com uma aparência de verdade, de justiça e de sinceridade. Deus estava se indignando, mas os mestres estavam acalmando o povo, dizendo: vai em frente, siga adiante, está tudo certo. E Jeremias está identificando isso no versículo que eu acabei de ler, o versículo 8. Quando, na verdade, a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. Deus estava dizendo, é tempo de conversão, mas os mestres estavam dizendo, continua exatamente do jeito que você está, fazendo o que você está fazendo, que está tudo certo, no final das contas, tudo vai terminar bem. Os ensinos. Interessante, queridos, que hoje, lamentavelmente, tem muitos templos que estão cheios. Mas para muitas pessoas que enchem os templos, a palavra é a mesma. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina pura, a doutrina saudável, que nos leva para a salvação. Chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina.
Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ajuntarão para si pregadores, ajuntarão para si mestres, que falem o que eles querem ouvir. Ajuntarão para si pessoas que possam, de alguma forma, dizer, olha, está tudo bem com você. Você pode desonrar a sua esposa, você pode contrair um outro matrimônio, e depois você pode também romper de novo e contrair um outro matrimônio, que está tudo bem. No final das contas, Deus é Deus de graça. Continua. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. A Bíblia está dizendo que chegará um tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. E por não suportarem, mudam de igreja, mudam de pastor, mudam de pregador, mudam de mensagem, porque não suportam a sã doutrina. Então vão encontrar algum lugar que possa continuar dizendo, está tudo bem. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. E é interessante que nos dias de Jesus, um dia Jesus estava pregando, e isso acontece até com Jesus. Jesus estava pregando, e chegou o momento, lá em Lucas 12, de 11 a 15, olha que coisa interessante. Lucas 12, de 11 a 15, Jesus está no meio de uma pregação. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância ou avareza, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que eu quero dizer é que Jesus estava ali falando sobre o reino de Deus, sobre a pregação do Evangelho, e quando alguns fossem levados aos tribunais por conta da pregação do Evangelho, não deveriam temer, porque o Espírito daria a palavra certa. Mas quando Jesus tocou na palavra tribunal, aquele homem que estava no meio da congregação, ou no meio da pregação, não estava preocupado com a pregação do Evangelho, estava preocupado com o bem, com a herança que o irmão dele não estava querendo dividir com ele. E então ele se lembrou, tribunal, ir para a justiça. E então ele levantou a mão e falou, mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. O que eu quero dizer, esse homem estava em pleno avivamento. Era Jesus quem estava pregando, não era pastor Wilson, não era pastor Danilo, não era pastor Samuel, era Jesus. Mas a cabeça do homem estava na herança. A cabeça daquele homem estava nos tribunais, não pensando de que um dia ele poderia ir para o tribunal por pregar o Evangelho. Não, a cabeça dele estava onde? A herança, a herança, a herança. E é por isso que eu estou dizendo que há muitas pessoas que estão enchendo hoje, no dia de hoje, templos e mais templos. Mas por que estão lá? Porque estão preocupados com a herança. Por que estão lá? Porque estão preocupados com a empresa que está entrando em falência, só. Porque enche os templos? Porque talvez a pregação seja o seguinte, venha, que você vai receber uma chave de ouro, e com essa chave de ouro, você vai abrir todas as portas comerciais, todas as portas empresariais, então venha. E aí se forma uma fila, para receber o quê? A chave de ouro, porque a preocupação dessa pessoa ou dessas multidões esteja tão somente relacionado às questões desta vida e nada mais. Para essas pessoas é a mensagem de Jeremias.
Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Terminou a campanha da chave de ouro e talvez você tenha até conseguido abrir algumas portas comerciais. Mas passou a cega, findou o verão e permita-me acrescentar uma parte do versículo: terminou a campanha da chave do ouro, mas espiritualmente falando, você ainda não está salvo. Porque a sua única preocupação foi a de abrir as portas terrenas, comerciais e empresariais. Mas a tua cabeça nunca pensou na eternidade. E você não aproveitou as oportunidades dos ciclos que Deus lhe ofereceu para voltar como a andorinha voltou depois de um ciclo migratório. Hoje nós somos desafiados a refletir se estamos buscando ouvir o que alimenta a nossa sedução. Isso é concupiscência, é um desejo que eu tenho, é um desejo forte que me inclina a desejar alguma coisa, ou na área financeira, ou na área sexual, ou na área da soberba da vida, da realização. E se de fato, se de verdade essas coisas estão no domínio da minha vida, certamente eu vou encontrar um pregador que satisfaça esses meus anseios sedutores. Eu vou encontrar um mestre, certamente eu vou encontrar um doutor que fala aquilo que eu quero ouvir. E eu preciso então discernir se estou buscando ouvir o que alimenta a minha sedução, ou se nós estamos de fato dispostos a promover os dolorosos cortes em nossas posturas. Se estamos dispostos a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e seguir, por mais doloroso que isso me possa ser. Terceira reflexão que Jeremias trata no capítulo 8, a primeira é sobre as estações, a segunda é sobre os ensinos e a terceira é sobre o tratamento. Versículos 11 e 22. Eles tratam da ferida, está falando da liderança, dos pregadores, dos sacerdotes, dos profetas, dos doutores, dos escribas. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Numa outra tradução, eles tratam da ferida do meu povo superficialmente. Não sei se é essa que está aqui. Não, a daqui é a mesma minha aqui, mas numa outra tradução está dizendo: eles tratam da ferida do meu povo superficialmente. É como se você colocasse um band-aid num tumor. É como se você colocasse isso, superficialmente. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Vamos trazer isso aqui para a nossa realidade. Nossa doença, ela é discernida espiritualmente. Às vezes a família está doente. Às vezes a família está doente. E a gente precisa compreender que muitos momentos da nossa vida devemos adentrar madrugada para orar por eles. E quando você orar por quem? Pelo marido, orar pelos filhos, abrir mão do conforto e entrar. Mesmo que aparentemente esteja tudo bem, mas principalmente quando você achar que está tudo bem, é a hora que você tem que mais orar. Porque esse povo que estava vivendo o que estava vivendo, não estava com problema financeiro. Não havia nada, humanamente falando, que pudesse sinalizar algum problema
nessa geração. O povo que estava indo para o cativeiro, estava no limiar do cativeiro, se você olhasse para a sociedade em geral, as empresas estavam abertas, o comércio estava funcionando, havia prosperidade em Jerusalém, havia prosperidade em todo o território. E era justamente isso que fazia com que o povo tivesse uma visão de aparente tranquilidade, mas aos olhos de Deus, Deus estava inquieto, Deus estava entristecido, porque esse comércio que prosperava, mas ele prosperava à base de sonegação, prosperava à base de injustiça em relação ao pobre, prosperava em relação a pais distantes para com seus filhos, justamente porque estavam afundados e mergulhados em seus compromissos profissionais, não havia relação pai e filho, não havia transmissão da lei de pai para filho, mas aos seus olhos tudo estava bem, porque eles estavam prosperando. Então o que eu quero dizer é que justamente por conta desta visão enganosa, o tratamento para a ferida era superficial. E era superficial porque não se conseguia enxergar o câncer. Só se conseguia enxergar talvez uma pequena ferida. Passa alguma coisinha que resolve. E ninguém queria ir para o hospital para fazer um check-up, um diagnóstico verdadeiro, para se diagnosticar o que estava sendo gestado, o que estava sendo produzido na parte mais interna do corpo, da vida dessas pessoas. E é por esse motivo que eu digo o seguinte, meu amado irmão, minha amada irmã, principalmente quando você achar que está tudo bem, eu queria te desafiar a entrar num tempo de oração pela sua família, a entrar num tempo de oração, a entrar num tempo de reflexão e de discernimento em relação à sua casa. Talvez não seja para o tempo de agora, mas talvez aquele tempo em que Deus te chama, vá se refletir daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando seus filhos estiverem para escolher com quem casar, qual a profissão, qual o rumo. Aquele tempo de busca vai determinar algo extremamente significativo na vida da sua casa, porque um dia você se despertou a não tratar das feridas de forma superficial, mas sim na presença de Deus. Se esse povo tivesse feito isso, não haveria cativeiro. Se esse povo tivesse de verdade considerado grave o que a geração daquela época estava dizendo, está tudo bem, são crianças, são adolescentes, trazer borracha do colega para casa, está tudo bem, é uma criança, ele não sabe o que faz. E tratamos a ferida de forma superficial. É adolescente. Um pouquinho de imagem pornográfica no WhatsApp, não tem problema. Afinal de contas, ele está no início de um despertar da puberdade, está tudo bem. E então, vamos dizendo a paz, um pouquinho ali, outro pouquinho ali, uma postura aqui e outra ali, porque consideramos que essas coisas, na infância, na adolescência e na juventude, está tudo em paz. É um marido que pode flertar com alguém, contanto que ele seja cumpridor das suas obrigações conjugais. Está tudo bem, a paz. Estou falando do tratamento. Se o tratamento é superficial, e se a gente continua considerando que está tudo em paz, quando seria uma excelente oportunidade da gente dizer, isso não está certo. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Se a gente consegue fazer isso quanto antes, a gente salva um filho amanhã.
A gente salva um casamento amanhã. A gente salva um encaminhamento daqui a algum tempo. Mas porventura não havia remédio que pudesse de fato curar essa ferida? No versículo 28, Jeremias, ainda dentro do tratamento, ele fala: não há bálsamo em Gileade. Pergunta para o seu vizinho: não há bálsamo em Gileade? Pergunta isso para ele. E no versículo 22, não há médico? Por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? O que ele está falando, queridos? Lá em Gileade, a palavra Gileade significa região montanhosa. E Gileade era famosa, era uma cidade famosa nos termos de Israel pelo bálsamo, o bálsamo de Gileade. Era perfume, era óleo para a pele, mas também tinha propriedade medicinal, de tal maneira que as pessoas lá do Egito mandavam buscar bálsamo de Gileade para as mulheres, para tratamento, para cura. Sim, uma resina extraída de árvores que tinham essa propriedade tanto aromática quanto medicinal. E ele aqui está dizendo: escuta, é apenas uma metáfora que ele está usando aqui. Porventura não há bálsamo em Gileade, porventura não há cura em Gileade, e não há médico em Gileade, é apenas uma metáfora espiritual. Por que meu povo continua doente? O médico de Gileade é Jesus. E Gileade é região montanhosa, é um lugar alto. E é difícil subir. Mas quem consegue subir, consegue extrair o melhor desse bálsamo. Quem consegue abrir mão dessas coisas terrenas que querem nos puxar sempre para baixo e subir a região montanhosa de Gileade, para ali se encontrar com o médico de Gileade, que é Jesus, vai ter cura. Você vai ter cura para suas finanças. Você vai ter cura para sua família. Você vai ter cura para o destino dos seus filhos. Você vai ter cura para o propósito da sua vida, talvez indefinido ainda. Mas quem está disposto a subir essa montanha escarpada? Quem está disposto a subir este lugar para se encontrar com o médico? Não é todo mundo. É por isso que o tratamento continua sendo tão superficial. Entende o que eu quero dizer? É por isso que a gente continua tendo um tratamento tão superficial. Porque às vezes não estamos dispostos a pagar o preço. Na verdade, Cristo já pagou o preço, mas há um preço humano a ser pago. Quando você ora, você está pagando um preço para orar. Quando você jejua, você está pagando um preço físico para você. Você não está comprando a bênção, mas há uma postura, há uma disposição humana, física, terrena, para que alguma coisa de valor possa se processar na sua vida. E é isso que Deus está questionando. Por que o povo continua doente, tendo bálsamo em Gileade? Não há médico em Gileade. E a figura é Cristo, nação de Israel, igreja. Cristo não está presente no meio da igreja, porque continuamos doentes. Paulo, no dia da ceia, ele fala: é por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram, porque não discerniram o corpo, não se relacionaram com Cristo, não subiram a montanha de Gileade, não receberam do bálsamo que cura o coração. Hoje somos desafiados a ter uma experiência real com Cristo, nos lugares altos. Cristo, o único que pode curar a nossa ferida espiritual.
Não é uma experiência com o pastor, não é uma experiência com a igreja, é uma experiência com Cristo, o médico de Gileade. O bálsamo que de verdade cura, a resina, o óleo que cura. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. E a última reflexão não está em Jeremias capítulo 8, mas está em Gênesis 19, 17, quando Deus fala para Ló, para a esposa de Ló e para as filhas de Ló, dizendo o seguinte: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e eu tenho uma direção para a sua casa, uma direção para a sua família. Em Gênesis 19, versículo 17, há uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Assim que os tiraram da cidade, um deles, ou seja, um dos anjos, disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. É o que Deus disse a Ló. É o que Deus disse à esposa de Ló. E é o que Deus disse aos filhos de Ló. Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Há 4 imperativos para a família de Ló. Em primeiro lugar, fuja por amor à sua vida, por amor à sua casa, por amor à sua família. Foi uma palavra que Deus disse a Ló, a esposa e as filhas: fuja. No Novo Testamento há uma repetição desta palavra dizendo: sai daí, sai da Babilônia, sai do lugar da confusão, sai do lugar da idolatria, sai do lugar, porque todo este lugar não subsistirá a palavra de Deus. Saia por amor à sua vida e saia por amor à sua família. Fuja por amor à vida, é o primeiro imperativo. O segundo imperativo é: não olhe para trás. Não fique se lamentando pelo que você deixou para trás, porque no mundo não há nada que se valha a pena olhar. Aquilo que a gente deixou, não olhe para a religião passada, não olhe para o que você deixou, não olhe para nada. Porque tudo que ficou lá em Sodoma e Gomorra, que há de ser destruído, não olhe, não sinta saudades, não tenha desejo de voltar. Não alimente no coração. Por exemplo, você casou com uma pessoa. Não fica guardando nos seus livros a foto da ex-namorada. Não olhe para trás. Não olhe para aquilo que já é parte do seu passado. Olhe para frente. Daqui para frente. Não olhe para trás. Infelizmente, na metade do caminho, a esposa de Ló, ela até fugiu, mas no segundo imperativo, ela tropeçou. Ela olhou para trás. E ela se converteu numa estátua de sal. Ela se converteu no juízo que veio sobre toda a cidade. Porque ela olhou para trás. Ela sentiu saudade de alguma coisa que ela estava deixando. E hoje Deus está falando para mim e para você: não sinta saudade daquilo que Deus já disse que deve ser parte do seu passado, não mais do seu presente, nem do seu futuro. Não olhe para trás. Tome uma decisão de seguir adiante. Terceiro imperativo: não pare em nenhum lugar da planície. Não permita que a sua vida espiritual estacione. O terceiro imperativo é: não pare a jornada. Não interrompa os processos rumo à montanha. Fuja por amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Em último lugar, fuja para as montanhas. Fuja para os lugares altos.
Vá para Gileade, que Gileade quer dizer região montanhosa. E lá há um bálsamo que cura a sua vida, cura a sua mente, cura a sua alma, cura o seu coração. Lá em Colossenses a palavra de Deus diz: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Não pensai nas coisas que são da terra, porque as coisas que são da terra, a traça, a ferrugem, tudo isso consome. Mas pense no que é de cima. Por isso que o imperativo é: fuja, sai de Sodoma e Gomorra e vai para as montanhas, vai para os lugares altos. É para lá que nós temos que direcionar a nossa vida. E na prática, meu amado, isso não pode ser uma prática do domingo. Tem que ser na segunda. Vá para os lugares altos. Alguém te ofendeu? Não fica na poeira da ofensa. Vá para o monte do perdão. Alguém te persegue? Não fica no vale da amargura, dos pensamentos rasos, por conta da perseguição sofrida no vale. Vá para o monte. Vá colocar essa pessoa diante de Deus em oração. Vá para o lugar alto, onde há cura para a sua alma, para a sua memória, para as suas lembranças. Está sentindo um desespero para voltar para a bebida, para voltar para as drogas, e seu corpo está quase que numa crise de abstinência? Vá para a montanha da cura, vá buscar a Deus e seja sincero com Ele, dizendo: Pai, estou no limiar de um retrocesso na minha vida, mas eu não quero voltar. Não sinta saudades da maconha, não olhe para trás. Não sinta saudades da bebida, não olhe para trás. Não pare no caminho. Está sendo tentado a trair seu marido, trair sua esposa. Suba as montanhas escarpadas de Gileade. Eu sei que a princípio vai ser difícil, mas lá você vai se deparar com um médico de Gileade e vai trazer cura para a sua vida. Hoje nós somos desafiados a fugir deste mundo, a não olhar para trás, a não parar no caminho e a fugir para os lugares altos, onde estão os valores eternos. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Por gentileza, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Eu não citei o quarto ponto, que é a postura. O primeiro, as estações. Em segundo lugar, os ensinos. Em terceiro lugar, o tratamento. Mas em quarto lugar, a postura. A postura que você deve ter diante do desafio desta palavra. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Mas hoje nós podemos ser salvos, se de verdade discernirmos as estações pelas quais temos passado na nossa vida. Pai, eu te peço nessa manhã, para que o Senhor ensine a cada um de nós, pais, quais as estações da nossa vida. Talvez estejamos já na estação de passar a tocha para os nossos filhos, e ainda não discernimos isso. Continuamos na mesma fadiga, continuamos nas mesmas lutas, às vezes não percebendo o contexto da nossa vida, as configurações novas que se manifestaram. Talvez já estejamos no tempo de fazer outras coisas, mas nós
não discernimos as estações. Passou a cega, findou o verão, e nós estamos ainda nos mesmos conflitos. Eu te peço agora, Pai, dá discernimento, dá sabedoria a cada um de nós. Talvez hoje o Senhor queira inaugurar na nossa vida uma nova estação, para que possamos perceber o mundo que nos cerca de uma forma diferente. Renova nossa mente no dia de hoje, Senhor, é o que te pedimos. Se fomos neutralizados por ensinos errados, que nos lançaram num estilo de vida de indiferença, de apatia, e que fez com que a gente se acomodasse por uma visão enganosa de que está tudo bem, a paz, quando seria tempo de promover mudanças significativas no nosso comportamento. Então renova também a nossa mente, em nome de Jesus. E que o tratamento, ó Deus, para problemas graves não seja superficial, mas seja com bálsamo de Gileade. Jesus, cura-nos profundamente. Cura-nos profundamente. Nessa manhã eu te peço. Bálsamo genuíno, que até o Egito busca, manda buscar. E a própria nação de Israel despreza o bálsamo de Gileade. Às vezes vemos o mundo correndo para Jesus, e a própria igreja, que tem o Senhor que fornece o bálsamo, a própria igreja anda indiferente. A história se repete ao longo dos anos, das gerações. Mas a nossa postura hoje, Senhor, é de fugir do Egito, fugir de Sodoma, fugir de Gomorra, por amor à nossa vida, por amor à nossa família. Hoje não queremos mais olhar para trás, e hoje tomamos a decisão de não pararmos em lugar nenhum da planície, mas de continuarmos seguindo, adiante, não olhando para trás e não nos detendo no nosso caminhar cristão, porque não chegamos ainda à montanha, porque o nosso lugar é nas montanhas, nosso lugar é nas montanhas, nos lugares altos, no lugar da comunhão, no lugar onde o perdão é liberado, no lugar onde a oração é ministrada, no lugar onde as direções são recebidas, no lugar onde o coração se dilata, no lugar onde a mente se renova, no lugar onde as posturas são transformadas. Nosso lugar é no topo das montanhas, e não no vale da amargura, não no vale do pecado, não no vale da indiferença, não no vale dos negócios ilícitos, não no vale onde a injustiça impera, onde a opressão é realizada sem nenhum temor. Ó Deus, essa manhã recebemos a Tua palavra com todo o nosso coração, com toda a avidez do nosso coração. Somos estimulados a inaugurar novos ciclos, para que não se dê o caso de que essa palavra seja para nós. Passou a cega, findou o verão, a andorinha já voltou, e nós ainda estamos no deserto. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Restaura-nos hoje. Eu oro por cada família aqui representada, em nome de Jesus, Senhor. Onde o inimigo tem
procurado ceifar, confundir, semear o mal. Eu intercedo em favor dessas famílias agora, e eu proclamo em nome de Jesus uma libertação genuína, porque esse bálsamo de Gileade que verte das mãos de Jesus é que pode curar nossos filhos, é que pode curar o nosso matrimônio, é que pode curar a nossa família. Por isso galgamos o monte da comunhão para proclamar libertação aos cativos, em nome de Jesus, e profetizamos um novo tempo de aconchego com a verdade, para que nossa casa possa sentir sede e fome da Tua presença como nunca sentiu antes. Que eles se voltem para Ti como a andorinha que conhece os ciclos migratórios e conhece as estações. Assim, Pai, nossa casa possa conhecer o tempo de se voltar para Ti, o tempo de se converter aos seus pais, o tempo de se voltar para um novo ciclo de maturidade. E é isso que eu proclamo sobre cada família aqui representada nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podemos cantar? Graças te damos, Senhor. Graças Sonda, te damos, Senhor, o nosso coração. em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. Obrigado, Senhor querido. Usa-me, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Usa-me, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Aleluia, Jesus. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Aleluia, Jesus. Usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta. Sim, Senhor, faz isso em nossas vidas hoje. Transforma-me, Cura no Senhor. enche-me, Oh, Jesus. e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me. Obrigado, Pai. Transforma-me. Nesta manhã, cura a ferida do meu povo.
Cura a ferida do teu povo, Senhor. É o desejo do nosso coração. E se essa ferida é uma ferida profunda, então que haja cura, não de forma superficial, mas de forma substancial, de forma profunda, no âmago da nossa existência, do nosso ser e do nosso coração. Hoje te confessamos mais uma vez como nosso único Senhor e Salvador pessoal, e entregamos tudo em tuas mãos, nosso coração, nossa mente, nossa vontade, arrependidos que estamos. Você pode repetir após mim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração inteiramente em tuas mãos, arrependido dos meus pecados e de viver no controle da minha vida. Hoje eu tomo a decisão de entregar tudo em tuas mãos. Perdoa-me, lava-me, purifica-me com sangue precioso do Senhor Jesus na minha vida. Amém e amém. Você possa dar um abraço, é o abraço do reino, que hoje você se sinta abraçado pelo reino de Deus, para inaugurar um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação, com um novo discernimento, com um novo remédio, uma nova postura,